E depois de mais de 10 anos de espera, finalmente a gente tem um trailer de revelação do novo GTA 6 e o vídeo de hoje vai ser muito legal, pois a gente vai estar contando para vocês quais são as melhores televisões para se estar jogando GTA 6 e mesmo outros jogos, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão sair desse vídeo aqui impressionados, pois nesse vídeo aqui vai ficar muito claro a diferença que existe entre diferentes televisões na hora de se estar jogando um jogo, como por exemplo GTA 6. Então vamos lá, pessoal, se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova para jogar GTA 6 ou mesmo outros jogos, eu diria que existem pelo menos duas coisas principais que vocês devem ter uma atenção redobrada. A primeira questão é na qualidade de imagem e a segunda coisa são os recursos que essas televisões entregam para os jogadores. E eu já vou iniciar esse vídeo aqui falando sobre a qualidade de imagem e como eu acabei de pontuar, provavelmente vocês vão ficar bem impressionados com as diferenças que vocês vão ver a partir de agora. E pessoal, só lembrando de um detalhe, tá? Como o GTA ainda não foi lançado, nesse vídeo aqui, durante os nossos testes, a gente priorizou outros jogos que já foram lançados no PlayStation 5, por exemplo. Mas no final do vídeo, não se preocupem, a gente também separou algumas imagens utilizando aqui o próprio trailer do GTA 6. Nesse momento na tela, vocês estão vendo algumas imagens muito boas que ilustram claramente a diferença que pode existir na qualidade de imagem entre diferentes televisões. Nessas imagens, a gente tem a televisão Q65C contra a televisão Q90T, ambas televisões da Samsung, e nós podemos ver claramente como a Q90T entrega pra gente uma experiência visual muito melhor, então as cores, o brilho, o HDR, tudo isso é muito melhor e se destaca muito mais na televisão Q90T. E por incrível que pareça, pessoal, nessas imagens que a gente mostrou agora para vocês, quando essas duas televisões lançaram aqui no Brasil, elas estavam custando basicamente o mesmo preço, que era de R$ 3.500. Então, como a gente mostrou aqui, mesmo elas custando o mesmo preço na época de lançamento, existia uma diferença na qualidade de imagem para jogos de videogames que era muito grande. No entanto, isso que eu falei era na época do lançamento, porque atualmente a televisão Q65C já barateou bastante, diferente da Q90T, que ficou mais cara, e atualmente a margem de preço entre elas está mais ou menos ali na faixa de R$1.000, e além disso a Q90T, além de ter ficado mais cara, é uma televisão que atualmente tem pouquíssimas lojas vendendo. Outro exemplo legal em relação à questão da qualidade visual são essas imagens que vocês estão vendo agora das televisões Q65C da Samsung contra a televisão da TCL modelo C635. E nessas imagens a gente pode ver como a televisão da TCL entrega uma qualidade de imagem bem superior para jogos de videogames, e o melhor de tudo é que essa televisão da TCL geralmente é uma TV mais barata se comparado à televisão da Samsung, podendo ser encontrada aí no caso da televisão da TCL na faixa dos R$ 2.500 na versão de 55 polegadas. E essas imagens comparativas entre essas duas televisões, mais uma vez, é um exemplo muito legal. Afinal de contas, são televisões com faixas de preço parecida, inclusive, como eu falei, a televisão da TCL geralmente é mais barata e mesmo assim ela está entregando uma qualidade visual superior, mesmo sendo uma televisão mais barata se comparado à televisão da Samsung. Então, por essas imagens que a gente está mostrando para vocês, isso mostra claramente que na hora de comprar uma televisão, especialmente para jogar jogos de videogames, vale a pena dar uma pesquisada redobrada, tanto na questão da qualidade de imagem, como também em relação ao preço, pois como a gente está vendo aqui, são televisões, até agora, pelo menos que a gente mostrou para vocês, com margens de preço semelhantes e mesmo assim tem uma qualidade de imagem que é consideravelmente diferente. Então, se vocês são novos aqui no canal, eu vou dar dois conselhos para vocês. Primeiramente, é dar uma olhadinha aqui embaixo e ver se vocês estão inscritos aqui no canal, pois aqui a gente testa várias televisões de várias marcas diferentes, especialmente para jogos de videogames, para filmes e séries também, é verdade, mas a gente também gosta de dar um foco especial aí para jogos de videogames. Então dá uma olhadinha aqui embaixo e vê se vocês estão inscritos para não perderem os próximos vídeos. E pessoal, até vale a pena destacar que a maioria das televisões que a gente traz aqui pro canal, a gente compra com o próprio dinheiro, então o apoio de vocês nesse tipo de vídeo aqui, dando um gostei, é extremamente importante para a continuidade do nosso canal. E além disso, agora eu vou dar uma outra super dica para vocês, especialmente para você que quer comprar uma televisão nova e quer pagar barato. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. Ainda em relação à qualidade visual, outro exemplo legal são essas imagens que vocês estão vendo agora
entre as televisões CU8000 da Samsung contra a televisão Q60C. E nós podemos ver como a televisão Q60C tem uma melhor qualidade visual, entregando pra gente cores melhores, mais puras, diferente da CU8000, que acaba entregando cores pra gente que são aí um pouco mais esbranquiçadas. E nas versões de 55 polegadas, essas duas televisões possuem ali uma margem de preço de diferença de cerca de 300 a 400 reais. E ainda dentro dessa mesma questão da qualidade de imagem, até agora vocês perceberam que a gente mostrou várias imagens mais coloridas para vocês. No entanto, eu também queria mostrar uma imagem mais escura, como por exemplo essa que vocês estão vendo nesse momento. E sobre essas imagens é a televisão OLED C2 da LG contra a televisão QNED 80 em um jogo ali de terror. Então a gente tem uma imagem que é mais escura e a gente consegue ver claramente como a televisão OLED C2 consegue entregar pra gente de fato um nível de preto perfeito, um contraste incrivelmente bom, diferente da QNED 80, que tem um pouco mais de dificuldade nesse tipo de cena. Então em uma cena mais escura jogando GTA 6, por exemplo, sem sombra de dúvidas, entre essas duas televisões, a OLED C2 faria um trabalho melhor. E a diferença de preço entre essas duas televisões geralmente está na casa ali dos R$ 2.200 mais ou menos, e obviamente a OLED C2 que é a mais cara. E para finalizar essa parte sobre a qualidade de imagem, agora vocês estão vendo algumas imagens comparativas entre a televisão de entrada CU8000 da Samsung contra a televisão mini LED de resolução 4K da Samsung, que é uma das principais televisões do ano, que é a QN90C, que está na direita dessas imagens, e vocês conseguem ver claramente como realmente a televisão mini LED na direita entrega pra gente uma qualidade visual muito melhor, mais impactante, mais bonita, se comparado à televisão de entrada da Samsung, que no caso é a CU8000, que está na esquerda. E a diferença de preço entre essas duas televisões, se a gente for usar como base os modelos de 55 polegadas, geralmente está ali na casa dos R$ 2.700 de diferença, sendo a QN90C a televisão mais cara. E ainda em relação a essas duas televisões, como eu mencionei lá no início do vídeo, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens que a gente separou rodando o trailer aqui do GTA 6, que inclusive são essas imagens que vocês já estão vendo nesse momento, e a gente consegue ver como realmente a televisão na direita novamente entrega um trabalho melhor pra gente. Como eu tinha comentado lá no início do vídeo, quando a gente testa jogos de videogames, o ideal mesmo é estar jogando ali no console para ter uma ideia melhor, com HDR ativado e tudo mais. Vendo assim pelo YouTube por essas imagens, a gente não tem a visão completa da diferença entre as duas televisões. Por isso, no decorrer desse vídeo, eu priorizei outros jogos que já foram lançados. De qualquer forma, mesmo vendo pelo YouTube, a gente consegue ver claramente como a televisão na direita realmente consegue entregar uma melhor qualidade de imagem. E uma outra cena que eu queria mostrar ainda em relação a essas duas televisões e ainda em relação ao trailer do GTA 6 é essa imagem que vocês estão vendo agora, onde a gente consegue ver outra diferença bem grande entre essas duas televisões, que no caso é o ângulo de visão, como a televisão QN90C de 55 polegadas entrega pra gente um ângulo de visão que é extremamente superior. Então, se vocês forem jogar GTA 6 ou mesmo outros jogos sem estarem 100% de frente para a televisão, nesse caso, como vocês conseguem visualizar, a televisão QN90C entregaria uma qualidade de imagem muito superior. E agora que a gente já falou bastante sobre a qualidade de imagem, o que a gente pode falar sobre os recursos dessas TVs? Atualmente, quando alguém pensa em comprar uma televisão, especialmente para jogos de videogames de nova geração, é muito normal as pessoas estarem procurando televisões que tenham, por exemplo, uma taxa de atualização de 120 Hz e que também tenham ao mesmo tempo HDMI 2.1 e VRR. No entanto, no caso específico do GTA 6, a gente ainda não sabe se o GTA vai utilizar algumas dessas tecnologias. Se bobear, talvez nem utilize nenhuma delas. No entanto, a minha expectativa é que pelo menos GTA 6 tenha um modo que rode o jogo a 60 quadros por segundo. E se ele tiver esse modo de 60 quadros por segundo, é quase 100% certo que ele também vai estar utilizando a tecnologia de VRR. Mas o que isso significa ali na prática para o jogador? Basicamente é o seguinte, pessoal, se GTA tiver um modo de 60 quadros por segundo e vocês estiverem rodando o jogo em uma televisão que não tem VRR, no momento que a taxa de quadros por segundo cair, por exemplo, de 60 para 55, de 55 para 50, por exemplo, nesse momento em uma televisão que não tem VRR, tu vai ver, por exemplo, algumas falhas visuais, algumas pequenas travadinhas, microtravamentos, alguns efeitos de corte, por exemplo. Isso é algo que você vai enfrentar porque é uma coisa que acontece quando o jogo sofre de uma oscilação
na taxa de quadros por segundo. Isso iria acontecer numa televisão, por exemplo, sem VRR. No entanto, se você estiver jogando em uma televisão que tem suporte para VRR, essas quedas na taxa de quadros por segundo no jogo também iriam acontecer da mesma forma. No entanto, pelo fato da televisão ter VRR, ela iria conseguir sincronizar a frequência dela com as taxas de quadros por segundo que o jogo está enviando para a televisão. Dessa forma, a televisão meio que iria disfarçar esses problemas visuais. Então, mesmo que a taxa de quadros por segundo caísse, você, como jogador, não iria perceber, ou pelo menos iria perceber muito menos. Ou seja, nesse caso, uma pessoa que tivesse uma televisão com VRR, no caso do GTA 6, se ele tivesse essa tecnologia, você teria uma experiência melhor, mais suave e mais agradável visualmente. Então, se você está pensando em comprar uma televisão e está na expectativa pelo GTA 6, talvez seja interessante pelo menos ali priorizar o VRR, que talvez é aquilo que eu acho que tem mais chance do GTA 6 estar utilizando. E falando sobre o VRR, o legal é que atualmente no mercado brasileiro a gente encontra televisões mais baratas que já possuem essa tecnologia, como por exemplo as televisões C635 da TCL e C645 também da TCL. São televisões que geralmente estão na faixa de preço ali de R$ 2.500, até mais barato se bobear, se vocês pegarem uma promoção, e tem VRR e também possui uma qualidade muito boa de imagem nessa faixa de preço. No entanto, se você é uma pessoa que está disposto a investir mais dinheiro na compra de uma televisão para jogos de videogames, como por exemplo aqui para jogar GTA 6, obviamente que existem outras opções. Nesse ano, por exemplo, de todas as televisões que eu testei, a televisão que eu mais gostei para jogos de videogames, que seria a televisão que eu compraria, seria a televisão OLED S90C da Samsung, por exemplo. E é uma televisão que a maioria das lojas estão vendendo acima dos R$ 5.000. No entanto, no nosso grupo do WhatsApp e do Telegram já apareceu por preços inferiores a R$ 5.000. Então, como eu falei lá no início do vídeo, vale a pena entrar. O link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e é de graça para participar. E obviamente que existem várias outras televisões, inclusive a gente mencionou várias dessas outras aqui nesse vídeo. Inclusive em breve aqui no canal, nos próximos dias, a gente está pensando em fazer um vídeo separando as melhores televisões para jogos de videogames abaixo dos R$ 3.000. Inclusive, se vocês estão interessados nesse vídeo, novamente dá uma conferida aqui embaixo, veja se estão inscritos para não perderem os próximos vídeos. E se por acaso vocês gostarem do vídeo, a gente pode até fazer uma parte 2 só com as televisões que estão acima dos R$ 3.000 para quem está disposto ali a investir um pouco mais de dinheiro na compra de uma televisão. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram? Podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários e, por favor, não esqueçam de dar gostei nesse vídeo, é super, ultra, mega importante aqui para a continuidade do nosso canal. Como eu falei anteriormente, a maioria das televisões a gente compra com o próprio dinheiro, então é sério, o apoio de vocês é fundamental pra gente. Mas de forma geral o vídeo foi esse, esperamos que tenham gostado, valeu, falou e até a próxima!